A Colômbia já foi chamada de inferno na terra, mas quem atravessa suas montanhas descobre que o verdadeiro perigo sempre foi não conhecê-la. O que você está prestes a ouvir parece impossível, mas é real. Existe um país onde selvas engolem cidades perdidas, onde dois oceanos se encontram sem jamais se misturar, onde o ouro moldou impérios e o medo moldou gerações inteiras. Um lugar marcado por violência extrema e, ao mesmo tempo, por uma alegria quase desafiadora. Pouca gente sabe que a Colômbia não é apenas uma história de drogas, conflitos e manchetes sangrentas. Ela é um mosaico vivo de culturas, climas, povos e contradições que se chocam e se abraçam ao mesmo tempo. A Colômbia é o único país do continente banhado por dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico, através do Mar do Caribe. Essa posição geográfica, que parece um detalhe no mapa, foi determinante para tudo o que viria a acontecer. Por aqui passaram povos ancestrais, conquistadores espanhóis, piratas, escravizados africanos, missionários, revolucionários, cartéis, guerrilhas e, mais recentemente, milhões de turistas curiosos para entender como um país tão ferido conseguiu continuar de pé. Ao sobrevoar a Colômbia, o que se vê não é um território homogêneo, mas um quebra-cabeça geográfico impressionante. A oeste, a costa do Pacífico é uma das regiões mais chuvosas do planeta, coberta por florestas densas e manguezais onde a vida pulsa em silêncio. Ao norte, o Caribe colombiano exibe praias de areia branca, águas azul turquesa e cidades coloniais que parecem congeladas no tempo. No centro, a Cordilheira dos Andes se divide em 3 ramificações, criando vales profundos, planaltos férteis e cidades suspensas entre nuvens. Ao leste, as planícies infinitas dos Llanos se estendem até onde a vista alcança. E ao sul, a Amazônia colombiana respira como um pulmão verde que conecta o país ao coração da floresta mais importante do mundo. Essa diversidade extrema moldou não apenas a paisagem, mas também o caráter do povo colombiano. Aqui, o clima muda em poucas horas de viagem. Em Bogotá, a capital, o frio andino acompanha ruas cheias de história e uma vida cultural intensa. Em Medellín, a eterna primavera se mistura à memória de um passado violento e a um presente de inovação urbana. Em Cali, o calor dita o ritmo da salsa, que não é apenas uma dança, mas um modo de existir. Em Cartagena, muralhas contam histórias de ouro, piratas e resistência. Cada cidade parece pertencer a um país diferente, mas todas compartilham uma identidade marcada pela resiliência. Antes da chegada dos espanhóis, a Colômbia já era habitada por civilizações sofisticadas. Povos como os muiscas, taironas e quimbaias desenvolveram sistemas agrícolas avançados, comércio regional e uma metalurgia do ouro que até hoje intriga arqueólogos. O famoso mito de El Dorado nasceu aqui, alimentado por rituais indígenas em que líderes cobertos de pó de ouro mergulhavam em lagoas sagradas. Essa lenda, distorcida pelos conquistadores, atraiu expedições obsessivas e abriu caminho para séculos de exploração e violência. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, encontraram um território rico e fragmentado. A conquista foi brutal. Milhões de indígenas morreram por guerras, doenças e escravidão. O ouro extraído financiou o Império Espanhol, enquanto a sociedade colonial se estruturava sobre uma hierarquia rígida, europeus no topo, indígenas e africanos na base. A escravidão africana deixou marcas profundas, especialmente nas regiões costeiras, onde comunidades afro-colombianas preservam até hoje tradições, ritmos e crenças únicas.
A independência, conquistada no início do século XIX, com figuras como Simón Bolívar, trouxe esperança, mas não estabilidade. A Colômbia nasceu como uma nação fragmentada, dividida por interesses regionais, elites políticas rivais e uma geografia que dificultava qualquer integração real. Guerras civis se sucederam, culminando em um século XX marcado por conflitos quase permanentes. Pouca gente fora da Colômbia compreende a complexidade da violência que assolou o país por décadas. Não foi uma única guerra, mas várias sobrepostas. Conflitos entre liberais e conservadores, guerrilhas marxistas como as Farc e o ELN, grupos paramilitares de extrema-direita, o Estado e, no meio de tudo isso, o narcotráfico. A cocaína transformou o país em palco de uma guerra internacional não declarada. Cartéis como o de Medellín e Cali desafiaram o Estado, corromperam instituições e espalharam terror. Pablo Escobar, talvez o nome colombiano mais conhecido no mundo, é apenas a face mais visível de um sistema muito maior. Sua ascensão e queda deixaram cicatrizes profundas, especialmente em Medellín, que chegou a ser considerada a cidade mais violenta do planeta. Mas o que raramente se conta é como comunidades inteiras resistiram, como mães, professores, artistas e líderes comunitários decidiram enfrentar o medo com cultura, educação e organização social. A partir dos anos 2000, a Colômbia iniciou um processo lento e doloroso de transformação. Acordos de paz, ainda controversos, tentaram encerrar décadas de guerra interna. Embora a violência não tenha desaparecido completamente, o país mudou. Cidades se reinventaram, turismo cresceu, investimentos chegaram e uma nova geração passou a contar a própria história, não mais pelos olhos do medo, mas pela busca de identidade. A cultura colombiana é uma explosão de sons, cores e sabores. A música é onipresente, da cúmbia caribenha ao valenato narrativo, do currulau do Pacífico à salsa caleña, cada ritmo carrega histórias de resistência e alegria. Artistas como Shakira, Juanes e Carlos Vives levaram sons locais ao mundo, mas nas ruas, nas festas populares e nos pequenos vilarejos, a música continua sendo um idioma cotidiano. A literatura também revelou ao mundo uma Colômbia mágica e trágica ao mesmo tempo. Gabriel García Márquez transformou o país em realismo mágico, mas suas histórias não eram fantasia. Eram metáfora de uma realidade onde o extraordinário se tornou normal, onde mortos convivem com vivos, onde o tempo se dobra, onde a dor e o humor caminham juntos. A religião desempenha um papel central na vida colombiana. Majoritariamente católica, a sociedade mistura fé cristã com crenças indígenas e africanas. Procissões, promessas, santos e rituais fazem parte do cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, a Colômbia moderna é plural, com crescimento de igrejas evangélicas, espiritualidades alternativas e um debate cada vez mais aberto sobre tradição e modernidade. As mulheres colombianas ocupam um lugar singular nessa narrativa. Por décadas, foram retratadas de forma estereotipada, mas a realidade é muito mais complexa. Mulheres lideraram movimentos sociais, defenderam territórios, denunciaram abusos e sustentaram famílias em meio à guerra. Hoje, estão à frente de iniciativas culturais, políticas e econômicas que redefinem o papel feminino no país. A economia colombiana reflete suas contradições. Rica em recursos naturais, agricultura forte, produção de café reconhecida mundialmente,
petróleo, mineração e uma indústria criativa em expansão. Ao mesmo tempo, a desigualdade social ainda é profunda. Grandes centros urbanos convivem com regiões desquecidas pelo Estado. O campo, durante muito tempo, foi o principal palco do conflito armado e ainda luta por desenvolvimento e segurança. O café merece um capítulo emocional à parte. Mais do que um produto, ele é um símbolo nacional. Nas encostas andinas, famílias cultivam grãos há gerações. O aroma do café colombiano é também o cheiro da persistência. Pequenos produtores enfrentaram crises, violência e mercados instáveis, mas mantiveram viva uma tradição que conecta a Colômbia ao mundo. A natureza colombiana é uma das mais biodiversas do planeta. O país abriga uma quantidade impressionante de espécies de aves, plantas e ecossistemas. Das montanhas nevadas da Sierra Nevada de Santa Marta, próximas ao mar, às profundezas da Amazônia, a vida se manifesta de forma exuberante. Parques nacionais, rios sagrados e territórios indígenas lembram que a Colômbia é também um país ancestral, onde a relação com a terra ainda é central. O turismo, que antes parecia impensável, hoje é uma das faces mais visíveis da Nova Colômbia. Viajantes percorrem trilhas indígenas, exploram cidades coloniais, dançam até o amanhecer e descobrem que o país mais temido do passado se tornou um dos mais acolhedores da América Latina. A Colômbia não é um país simples. Ela não cabe em manchetes, nem em séries de televisão, nem em rótulos fáceis. Ela é feita de dor e beleza, em proporções quase iguais. É um lugar onde o passado insiste em ser lembrado, mas onde o futuro é construído todos os dias, com passos cautelosos, mas firmes. E talvez seja exatamente isso que a torna tão fascinante. Porque entender a Colômbia é entender que, mesmo nos cenários mais improváveis, a vida encontra uma maneira de florescer. Entre montanhas, selvas, cidades e memórias, a Colômbia continua ali, vibrante, contraditória e absolutamente viva.